Independência financeira. Afinal de contas, o que é isso? Olá, amigos da Focalize, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E eu gravo esse vídeo aqui exatamente no dia 7 de setembro, no dia da independência do Brasil. Eu pensei que não poderia ter uma analogia mais própria do que no dia de hoje, para falar um pouquinho na questão de independência financeira. Afinal de contas, o que é independência financeira? Se pegarmos o conceito frio, seria você ter uma quantidade de dinheiro ou de ativos que lhe rendesse uma renda passiva, ou seja, você não precisa mais trabalhar, e essa renda passiva desse conta de todos os seus compromissos mensais, ou de todas as suas vontades, né? Enfim, tudo aquilo que você desejou fazer durante esse período todo. Então, esse é o conceito frio, né? Mas eu gostaria de ir um pouquinho além da questão da independência financeira, né? Na minha visão, a independência financeira não está ligada simplesmente ao fato de eu poder parar de trabalhar ou me aposentar, mas ao fato de eu poder decidir fazer aquilo que eu quero, né? Independente da idade que eu tenha, do que eu estiver fazendo e aonde eu estiver. Eu discutia recentemente com um grande amigo meu, ele tem hoje por volta de 40 anos, ele é um empresário, ele está indo muito bem na atividade dele, está conseguindo ter uma produção bastante robusta durante o ano, tem um bom resultado da empresa, ou seja, ele está com uma velocidade de acumulação bastante grande. Mas uma das brigas que eu tenho com ele é que ele nunca se preocupou em poupar, nunca se preocupou em construir a questão patrimonial na pessoa física dele. Ele está com a empresa crescendo, a empresa está robusta, mas a pessoa física dele, ele não tem uma preocupação tão séria em relação a isso. E aí eu disse, tem que começar a te preocupar com isso, né? Começa a pensar uma conta de acumulação, investimento, tudo mais. Olha, eu não me imagino parando de trabalhar, estou com 40 anos, estou no auge da minha vitalidade, e eu nunca vou ter problema de dinheiro. Eu disse assim, não, a questão não é essa. A questão é tu poder decidir parar de fazer o que você está fazendo. Vá que num determinado momento da sua vida você não quer mais fazer isso. Então você pode simplesmente decidir mudar, você pode desligar esse botão e você, se quiser, liga outro, né? Mas para isso exige um pouco de preparação. E aí ele entendeu um pouco da questão conceitual da liberdade. Não está ligada simplesmente a vou chegar uma conta de chegada, vou lá, vou juntar, bom, agora agora posso parar de trabalhar. Não é isso. Você pode chegar lá, inclusive, decidir fazer exatamente o que você vem fazendo até agora, né? Você gosta, você se realiza profissionalmente e você não tem nenhuma intenção de parar de fazer o que você faz. Então, eu acredito que esse conceito de independência ou liberdade financeira, ele vai além da conta fechada em si, tipo assim, vou ter uma meta, vou chegar lá e pronto, acabou. Não, legal, cheguei lá, aqui eu decido o que eu faço, né? Eu tenho também um outro exemplo que eu acho bem legal, de um grande amigo meu, de Porto Alegre. Ele é de família de empresários, no caso o pai dele é o fundador da empresa, e ele era uma espécie de braço direito, os dois tocaram junto, o negócio cresceu, mas o sonho verdadeiro dele não era trabalhar no meio empresarial, ele queria ser ator, né? Ele fazia teatro, ele tinha uma atividade meio que paralela, mas muito mais como uma diversão do que qualquer outra coisa. Num determinado momento, recebeu uma proposta pela empresa, e a proposta era muito interessante, eles resolveram vender a empresa e ganharam uma quantidade de dinheiro insana para poder decidir o que quisesse fazer da vida. Bom, o pai acabou fazendo uma divisão em vida ainda para os filhos e ele decidiu se mudar para o Rio de Janeiro e tentar se dedicar única e exclusivamente à carreira de ator, independente se desse certo como ator. Como ele é talentoso, ele acabou até dando certo como ator e nesse momento ele consegue inclusive viver dessa profissão, mas ele não precisaria. Mas para tomar a decisão, uma decisão relativamente difícil, porque o sonho dele era esse, mas ele acabou abrindo mão desse sonho em função justamente de tocar a empresa junto com o pai dele e ter esse processo todo. Quando eles conseguiram chegar lá, ele
desligou esse botão aqui e ligou outro. E acabou dando certo, mas sem a preocupação, sem a pressão de que aquela nova profissão precisasse fazer render o dinheiro que ele precisava para viver. Então, o conceito de liberdade também está ligado à liberdade de decidir o que fazer, não simplesmente a liberdade de parar, como a maioria acaba raciocinando. Tem um segundo conceito que eu queria trabalhar com vocês, que é a questão de uma liberdade intermediária. Porque o processo de construção de patrimônio, de reserva, o processo de construção de algo que lhe renda essa renda passiva, ele leva tempo, não é da noite para o dia. Salvo você acertar um negócio, ganhar uma quantidade muito grande de dinheiro num curto espaço de tempo, normalmente é um processo de construção que leva algum tempo. Então você pode ter estágios intermediários. Você pode juntar uma quantidade de dinheiro que lhe permita colocar outros projetos de pé. Exemplo, eu quero tirar um ano sabático nos Estados Unidos para estudar determinado assunto. Eu junto uma quantidade de dinheiro, que eu vá poder ficar um ano e meio, até 2 anos parado, para que eu vá fazer esse ano sabático. Da mesma forma, eu posso trabalhar para mudar de vida. Né? Eu não estou mais satisfeito com o que eu estou fazendo, eu não preciso estar naquele momento livre financeiramente, mas eu tenho uma quantidade de dinheiro que eu preciso de um determinado tempo para fazer outro projeto sair do chão e ficar de pé. Então, eu também posso utilizar o que eu chamo de liberdade intermediária e até mesmo empreender. Né? Você pode ser executivo, empregado, está trabalhando em qualquer coisa e resolva que vou virar empreendedor, preciso de uma quantidade de recursos, preciso de tempo para esse negócio começar a dar certo. Então, são estágios que eu chamo de intermediário de liberdade. Então, tem aquela liberdade plena, ou seja, você pode decidir o que quiser fazer, quer parar, quer mudar de atividade, e tem aquela que você planeja numa escadinha os estágios do que fazer. Mas e de prático, né? Como se chega lá? Né? O que eu tenho que fazer para começar a montar o meu processo que me leve para essa independência, essa liberdade financeira? Bom, existem alguns passos, e eu separei em 3 passos principais, que são necessários para que você consiga chegar lá. Bom, o primeiro deles é ter controle, né? Ter controle orçamentário. Porque para você ter uma sobra de capital para poder investir, você tem que ter controle de quanto você ganha, quanto você gasta e tem que fazer esse dinheiro sobrar. Então, se você não consegue ter controle sobre isso, não consegue fazer sobrar, você não consegue também chegar ao ponto de ter uma construção patrimonial paralela. É aquilo, eu já tenho um vídeo gravado aqui no canal que eu falo das 3 caixinhas, né? A caixa da entrada de recursos, a caixa das despesas. Essa da despesa tem que ser invariavelmente menor do que a da entrada de recursos, a sobra vai para a caixa de investimento. Vai chegar a um determinado ponto que essa de investimento vai estar rendendo juros, renda passiva, aluguel, qualquer outra coisa, e ela começa a retroalimentar a caixa da receita e esse processo vira exponencial e ele vira um pouco mais rápido. Então, invariavelmente, controle orçamentário e fazer sobrar mais dinheiro do que você gasta durante o mês. Segundo ponto muito importante, você precisa ter uma clara noção de qual é o tamanho que você quer ter para parar. Né? Que número é esse? Qual é o número ideal? Eu quero ganhar 10 mil por mês, 10 mil por mês dão conta do meu projeto de vida futuro? Ok, então eu preciso ter algo que me renda no mínimo 120 mil por ano, correto? Para mim ter 120 mil por ano, eu tenho que ter um X de valor que vá render juros para fazer isso. E um terceiro ponto que eu acho que é fundamental nesse contexto todo é conhecimento nos ativos para onde investir. Porque hoje existe uma diferença muito, mas muito grande em relação aonde você coloca seu dinheiro. Há um tempo atrás, que eu brinco que o Brasil era o paraíso dos rentistas, nós podíamos colocar o dinheiro em renda fixa, com total segurança, e ganhar juros na casa de 2 dígitos. Até bem pouco tempo atrás, a média da taxa de juros anual no Brasil era 13%. Vocês sabem que hoje a taxa está em 2%, e para quem ainda acredita que poupança é investimento, ela ainda
fica 30% abaixo desses dois, ou seja, você está ganhando hoje 1,4%. Nesse contexto, nem a inflação hoje é mais coberta. Então você também começa a ter a necessidade de aprender um pouquinho mais sobre investimentos para buscar ativos que vão lhe render um pouco mais. E por que eu coloco isso? Deixa eu colocar um exemplo muito claro aqui que você vai entender. Tá? Vamos simular uma pessoa com 30 anos que consiga uma taxa de poupança média de R$3.000 por mês, ou seja, ela faz sobrar 3 mil por mês, e ela hoje tem 100 mil reais guardado. E ela quer ter esses 10 mil por mês como um objetivo de independência financeira. Você tem noção de quanto tempo ela levaria para juntar o dinheiro necessário para ganhar 10 mil por mês, tendo 100 mil de arrancada, conseguindo poupar 3 mil e conseguindo 2% ao ano de rendimento? 70 anos. As pessoas hoje não estão se dando conta disso. Aí deixa eu colocar uma pimenta nessa conta. Digamos que eu consiga um rendimento de 5%, que é um rendimento que exige um pouquinho mais de sofisticação, um pouquinho mais de conhecimento. Não é tão difícil assim, mas não é também para qualquer um. Mas 5%, esse mesmo cidadão de 30 anos, com 3 mil por mês e com 100 mil de arrancada, vai precisar de 28 anos. Ou seja, com 58 anos ele chega lá. Mas ele consegue 7%, que aí sim já exige um pouco mais de conhecimento, possivelmente até ajuda, né, para montar um portfólio de investimentos um pouco mais robusto. Esse número cai para 20 anos. Então, notem a diferença. A diferença de você ter 30 anos, ser conservador e colocar seu dinheiro somente na liquidez e aqui na renda fixa tradicional ganhando 2, você vai precisar de 70 anos para ter 10 mil por mês. Se você colocar em 5%, vai precisar de 28. 7, 20. É uma diferença enorme. Obviamente, eu não vou sofisticar aqui essa informação. Dá para poupar 5 mil, 6 mil, esses números, obviamente, eles vão mudar. Eu quis dar um exemplo único para você ter uma ideia do impacto da questão da taxa de juros e da remuneração dos investimentos. Ok, mas Blomberg, eu quero sofisticar isso, né? O que eu preciso me preocupar? Né? Eu já tenho hoje uma quantidade de recursos um pouco maior e eu quero acelerar esse processo. Que nível de preocupação eu preciso ter quando eu penso em investimentos? Bom, aqui eu separo alguns itens que você precisa conhecer para montar uma bela carteira. A primeira delas, você tem que conhecer as categorias de ativos. O que existe no mercado hoje? Na área de renda fixa, na área de fundos, fundos imobiliários, debêntures, ações, operações estruturadas, enfim, tem N categorias de produtos hoje no mercado. É importante que se tenha um conhecimento em relação a isso. Um segundo ponto que é importantíssimo para quem já quiser sofisticar um pouco mais isso é a questão da assimetria de ganhos. Porque você pode até me dizer assim, olha, eu quero tomar mais risco, eu quero ir para a volatilidade, eu acho que ações é um belo investimento, eu acho que criptomoedas é um belo investimento, eu vi que cripto foi o melhor investimento do ano e tal, deu 43%, o ouro deu 50 e poucos por cento, eu quero colocar meu dinheiro nisso. Aqui o conceito de assimetria, porque não necessariamente esses ativos eles vão render o tempo inteiro isso. Então, é importante ter um modelo diversificado de carteiras e dentro dessa assimetria, a questão do risco-retorno. Ou seja, digamos que criptomoeda me dê uma bela perspectiva, mas ela tem muita volatilidade. Eu tenho que ter uma participação um pouco menor. Já dinheiro de liquidez, eu não posso me preocupar muito. Eu preciso colocar num dinheiro relativamente seguro que eu possa contar em qualquer momento e zero preocupação com volatilidade. Indo para um terceiro estágio, um pouco mais sofisticado, eu já preciso me preocupar com questão de moeda, de questão geográfica de investimentos. Muitas vezes eu tenho já condições de buscar ativos fora do país, investir no exterior, comprar ações lá de fora, ativos lá de fora, bonds de outros países. Não é? Então, tem toda uma conceituação de diversificação geográfica que sai só do âmbito local. E por quarto, eu posso pesquisar, por exemplo, ótimos gestores. Hoje, na indústria de fundos, existe uma infinidade de produtos e de perfis de gestores
sobre as quais você pode tentar colocar algum tipo de diversificação em sua carteira. Então vamos lá, categoria de ativos, as assimetrias de risco, a questão da limitação geográfica e colocar gestores no meio desse processo. Se ainda quiser colocar um quinto elemento, você pode acrescentar uma assessoria de investimentos, que se você não tiver conhecimento para tudo isso, é possível hoje você também buscar isso através de profissionais que podem lhe ajudar com certeza. E para quem não sabe, aqui nós na Focalize, nós temos uma empresa que é a Focus, que é uma empresa de assessoria de investimentos, que a partir de R$300 mil a gente já consegue oferecer algum tipo de ajuda para quem tiver interesse. Muito bem, pessoal, então resumindo, né, a questão da liberdade financeira, uma quantidade de dinheiro, de renda passiva, que lhe dê a decisão de fazer o que quiser, inclusive a decisão de continuar fazendo exatamente o que você está fazendo, ou simplesmente parar com tudo e viajar pelo mundo, fazer o que bem entender. Segundo estágio, ter um modelo claro, orçamentário, de sobra, investimento, meta onde eu quero chegar, qual é meu número para chegar na independência financeira e a partir disso ter um conhecimento dessa diversificação toda que vai me dar toda essa tranquilidade. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dão um like. Se precisarem de qualquer informação, é só nos solicitar, que estamos aqui à disposição de vocês. Tem um monte de material sobre isso. Assinem o canal, compartilhem, escrevam aqui embaixo o que vocês acham desse tema. E eu fico muito feliz de receber sempre o feedback de todos vocês. E vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!